na 188Bet, beleza? Essa mesmo que está aparecendo aí na tela para vocês. Pronto, primeira free bet feita. Vamos lá para o próximo assunto aqui da nossa live, que é falar sobre a copinha. Como é que foi a copinha para mim? A copinha, eu tinha uma expectativa alta dela, porque sempre foi boa competição para mim, apostar na copinha. Mas eu vinha 2020, foi a última, teve a pandemia. 2021, 2020, na pandemia, eu não apostei mais no sub-20. Parei de acompanhar a categoria de base. 2021 não teve copinha. E 2021 todo eu não apostei também. Então tava 2 anos sem apostar em categoria de base, tava 2 anos sem apostar na copinha. E aí começou o ano de 2022, né? Na verdade, no final de 2021 eu já vinha me preparando, procurando os times que tinham conquistado ali os estaduais, os times que tinham conquistado o brasileiro, sub-20, são competições importantes, né? O paulista também é uma competição de grande peso. E eu comecei a me preparar em 2021, com expectativa alta, mas é aquela coisa, Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ela é um campeonato que é muito cansativo, é um campeonato muito longo, mas é um campeonato que, em termos de lucratividade, não é totalmente relativo. Esse peso, né? São dois pesos e duas medidas, são coisas totalmente diferentes. É cansativo, é puxado, são muitos times, muitos estudos. E em termos de lucratividade, é igual ou pior do que qualquer outra competição. Então, por exemplo, cara, começou o Cearense. Primeira fase do Cearense. Poucos times disputando ali a primeira fase em busca do título e lutando contra o rebaixamento. E aí, uma assertividade muito boa que a gente vem tendo nessa competição. Agora imagina, estudar 8 times e vocês acompanharem no YouTube, tiveram vários vídeos que eu gravei 100%. Quando era cearense, dia de sexta, por exemplo, 100% de acerto, 100% de acerto. Aí quando é copinha é 128 times para você estudar, cara. Então é muito complicado. Então o que eu fiz nessa copinha dessa temporada? Eu procurei automatizar o máximo que eu pude as minhas apostas e definir padrões, né? Criei meu Power Rank, claro, defini as equipes que iam brigar na parte de cima, inclusive até saiu o vídeo no YouTube. Eu acertei o Palmeiras, né? Eu dei 5 times, era São Paulo, Palmeiras, Internacional, Corinthians e tinha uma outra, Flamengo. Essas 5 equipes que poderiam conquistar o título. O Palmeiras levou. Depois, equipes que poderiam correr por fora. Aí tinham outras. Equipes que poderiam surpreender do Nordeste. E aí passei lá. Na prática, o que foi que eu fiz, né? Depois desse Power Ranking, eu tentando automatizar ao máximo, eu defini padrões de gols, que eu já tenho já de um tempo, que eu trabalho no mercado de gols. Então, quando batesse aquela estatística, eu assistindo o jogo ou não, eu ia lá e mandava as apostas. No começo eu fazia handicap e gols, handicap e gols. Handicap não bateu nada. Eu fiz, acho que 5 apostas de handicap, nenhum green e as gols bateram todas. Eu disse, não, vou fazer só gols. Se o robozinho tá indo bem aqui, se meu método tá dando certo, então vamos focar nos gols. Aí tá certo, recuperei, bati 4 unidades de lucro, depois começou a cair. Começou a cair, copinha negativo, menos 3 unidades. O que salvou foi o Cearense, algumas competições da Europa que eu também fiz. E aí fechei o mês de janeiro no 0 a 0. Copinha menos 3, outras competições mais 3, 0 unidades de lucro. Tanto é que eu tinha unidade de lucro, a última unidade que eu devolvi foi a do Santos, a última aposta que eu fiz no mês de janeiro. E aí virou fevereiro, fiz uma aposta em red. Mas é basicamente isso que foi a copinha pra mim, né? Cara, responder, tem sempre aquela dúvida, vale a pena apostar na copinha? Eu respondi essa pergunta pro Paulo Barreto numa live que fizemos em janeiro. E eu disse, depende. Se você for automatizar, se você for focar em algumas competições, ou em algumas equipes, na verdade. Competição é a copinha. Mas se você focar, 5 times, separei 5 times e eu vou acompanhar só esses 5 times. Aí é válido fazer copinha. Agora, cara, se você for querer fazer 128 equipes e você querer analisar todos os times e querer procurar saber informações sobre cada jogo, você não vai dar conta, você só vai se prejudicar, você só vai se estressar e a lucratividade que você não vai ter não vai ser totalmente comparado ao cansaço que você vai ter para essa competição. Então, faça a copinha,
agora faça poucos times. Se eu tivesse só as equipes sergipanas, eu teria uma lucratividade boa, por exemplo, só as equipes nordestinas. E é sempre aprendizado, para vocês verem. Eu tenho 6 anos de aposta e fica esse aprendizado aí também dessa temporada de mais uma copinha que eu fiz. E que a cada ano muda, não adianta a gente querer ter a mesma lucratividade que tivemos no ano de 2020, por exemplo, que tivemos no ano de 2019, não vai acontecer. As equipes mudam, o mercado cresce. Hoje o mercado das apostas esportivas está muito bom em termos de limites. Eu fiz uma copinha ao vivo e pré-jogo também, com limites de... todo jogo que tinha era mais de R$ 1.000. Antigamente copinha, cara, era R$ 100 de limite que você tinha, era 200, era 300 em 90% dos jogos. Então hoje nós temos uma competição dessa, com mais de R$ 1.000 de limite. Então isso só prova o que as apostas esportivas é uma realidade, né, que bombou já, que cresceu. E é isso aí. Beleza? Então foi isso sobre copinha que eu queria passar para vocês.